Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Querido, é uma honra muito, muito grande mesmo. Eu acho que eu já esqueci, eu acho que metade das coisas que eu ia falar aqui. É uma honra muito grande ministrar no dia do aniversário do pastor Boanerges. Eu tenho uma honra e um orgulho santo de ter me convertido nessa casa. Eu não sei aonde você se converteu, mas eu tenho certeza que essa igreja, ela te abraçou como se você fosse um filho que tivesse nascido aqui. Eu me sinto muito honrado de estar ministrando não só diante do pastor Boanerges, mas diante de toda a igreja e diante dos meus pastores que, desde que eu me converti, têm cuidado de mim. Amém? Querido, eu estava um pouco sumido das quartas-feiras, mas agora eu já organizei o meu horário e vocês vão ter que ficar vendo esse magrelo com o bigode falhado de novo. Em nome de Jesus, você que trouxe as escrituras sagradas, abra em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Aleluia. Glórias a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Amém, todo mundo achou. Vamos orar antes de nós lermos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Querido Deus, nós te louvamos por esse momento, Pai. Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor, meu Deus, venha tocar nos nossos corações, abrir as nossas mentes para que nós venhamos compreender que o Senhor é Deus e que tem as palavras de vida eterna. Meu Pai, se essa pessoa chegou triste nessa noite, que ela saia alegre. Se ela chegou, meu Deus, aqui enferma, que ela saia curada. Se essa pessoa chegou pensando em desistir, ninguém melhor que o Senhor, meu Pai, para motivar, para levantar e para restaurar. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu venha diminuir ao ponto de desaparecer, Pai, para que a Tua glória venha a ser manifestada nesse lugar. Meu Pai, que não fale eu, mas o Teu Santo Espírito, a igreja. Meu Deus, abençoa cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que creem que o Senhor se faz presente, aplauda Ele bem forte, amém? Amém. Querido, eu vou pedir 110% da sua atenção para que a gente venha compreender essa mensagem. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2 no momento e depois a gente evolui, amém? Diz assim: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcados, cuidavam de lavar suas redes. Até aqui no momento. Levante sua cabeça, preste bastante atenção em nome de Jesus. Querido, as escrituras sagradas, elas se iniciam dizendo que existia uma aglomeração de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Assim como a noite de hoje, nós hoje nos reunimos aqui para nós ouvirmos a palavra de Deus. Sendo que Jesus, ele vai observar e ele vai ver 2 barcos. E ele vai fazer mais uma observação e ele vai ver que tem pescadores lavando as suas redes. Querido, isso é interessante, porque quem não é profissional da pesca, quem não vive de pescaria, geralmente pesca de anzol, porque com o anzol nós temos apenas um resultado, que é um peixe. Agora, geralmente quem vive da pescaria prefere pescar de rede, porque o resultado ele é muito maior, no mesmo período de tempo. Interessante que Pedro, João e Tiago, eles estavam ali lavando as redes, e provavelmente quando nós lemos a seguir o texto, nós vamos perceber que já era tarde da noite. Mas vamos se apegar à ferramenta de trabalho deles. Eles usavam uma rede, porque a ferramenta que nós usamos na nossa vida é que vai determinar o nosso resultado. Veja bem,
nós podemos observar essa parede aqui. Na opinião de vocês, derrubar essa parede é fácil ou difícil? É fácil ou difícil? Não, depende. Se eu te der uma pá para você derrubar essa parede, provavelmente você vai passar 2 anos para derrubar. Agora, se eu te der uma britadeira para você derrubar essa parede, em 1 hora, 2 horas você derruba ela. Sabe por quê? Porque o que determina o resultado da obra é a ferramenta que você usa. Quando nós olhamos para a obra e vimos dificuldade na obra, o que dificulta não é a obra. O que dificulta é o que nós utilizamos para ela. E ali nós vamos perceber que Pedro, ele tem uma visão macro, ele tem uma visão grande, ele pensa grande, porque ele pesca com rede, ele quer um resultado maior do que aquele que pesca com anzol, que pesca apenas com a varinha, porque se nós pescarmos com anzol, nós só conseguimos pegar um peixe, porém com a rede, nós conseguimos ter um resultado maior, mas no mesmo período de tempo. O interessante é que eles estão lavando a rede. Quando nós pensamos grande, nós temos 2 caminhos, 2 resultados. Ou nós seremos muito abençoados porque nós pensamos grande, ou nós seremos grandes frustrados. E naquele momento que Jesus observa eles, qual era o sentimento de Pedro? A frustração, porque ele tinha uma rede que pegava muitos peixes, porém a sua pescaria não tinha dado certo, ele não tinha conseguido alcançar o seu objetivo, e a Bíblia vai dizer que ele está lavando as redes, ele está no momento de frustração. Talvez você chegou aqui assim nessa noite, talvez você esteja frustrado no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Eu não conheço sua vida, mas o Senhor conhece, e muitas das vezes nós chegamos na casa de Deus frustrados. Mas o interessante é que Pedro, Tiago e João, eles estão frustrados até aquele momento, porque quando Jesus entra na história deles, a vida deles muda radicalmente, e não será diferente comigo e com você. Até aquele momento, existia um sentimento ruim dentro deles, porque eles tinham um objetivo. Quem tem objetivo aqui, diga glória a Deus. Todos nós temos sonhos, todos nós queremos alcançar metas. Quando nós não alcançamos as metas, os sonhos, os objetivos que nós traçamos na nossa vida, acontece isso, gera em nós um sentimento de frustração. O interessante é que o Senhor Jesus vai se aproximar. A Bíblia vai dizer que ele vai pedir o barco emprestado. Interessante, porque todos nós temos dificuldades na nossa vida. Porém, se eu tiver uma dificuldade e você puder me emprestar alguma coisa para me melhorar, vou usar um exemplo mais claro. Eu quero jogar um futebol com o pastor Célio e o pastor Ebson e o pastor Robson, apesar deles serem, amém, sendo que nós 4 não temos bola. Aí o Hélio tem uma bola lá na casa dele, ele vai emprestar essa bola para a gente poder jogar bola, assim que ele vai emprestar exclusivamente para mim. Essa bola não é minha, mas por um determinado momento eu serei o responsável sobre essa bola, eu terei todos os cuidados com essa bola. E ali Jesus chega para Pedro e pede a Pedro o seu barco emprestado. Ou seja, Jesus seria autoridade, nem que seja por um momento daquele barco. E quando nós entregamos a nossa vida, nem que seja dada, hoje eu quero te desafiar, nem a dar, hoje eu quero te desafiar a emprestar a sua vida a Jesus.
Mas eu quero te dizer também que quando nós emprestamos a nossa vida a Jesus, nós corremos o risco de perdê-la. Como assim, Lucas? Sendo que quando nós perdemos a nossa vida para Jesus, na verdade nós achamos ela. Então, pastor, nós nunca perdemos, nós sempre ganhamos. O interessante é que Jesus, ele usa o barco de Pedro, e ali ele vai começar a pregar a palavra de Deus. O interessante é você pegar hoje isso, essa situação dificultosa que você tem, nem a dar, eu te desafio a emprestar a Jesus, mas nós corremos esse risco de perder a nossa vida a Ele, mas na verdade nós estamos ganhando a vida. O interessante é que Jesus usa o barco de Pedro como um púlpito, e ali ele começa a anunciar a palavra para as pessoas que estão ali. Depois que ele acaba de ministrar, a Bíblia vai dizer que ele vai dar uma ordem para Pedro, vai dizer: Pedro, vamos até o fundo do mar, e lá você vai lançar a rede. Quando eles chegam no fundo do mar, Jesus fala para ele: lança as redes. Sendo que ele vai indagar Jesus, ele diz assim: mestre. Ele usa essa expressão mestre, porque Jesus era um rabino, era um religioso. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim para Jesus: olha só, cara, você entende de Bíblia, eu entendo dos peixes, eu que entendo da praia, eu vivo disso. Eu passei a noite inteira pescando, eu passei a noite inteira insistindo nessa situação, porém eu não obtive resultado nenhum, e agora você manda eu lançar as redes? O interessante é que naquele momento Pedro também vai fazer uma análise pessoal, algo que eu e você devemos fazer todos os dias da nossa vida. Ele vai olhar para dentro dele e vai falar: peraí, a minha vida já está uma desgraça, eu passei a noite toda pescando e não obtive resultado nenhum. O que custa eu obedecer? O que custa eu confiar? Sabe de que eu lembro? Eu me lembro de Naamã. Naamã era um grande guerreiro, tinha uma armadura muito forte, morava na Síria, venceu muitos povos, porém era leproso. A Bíblia vai dizer que ele vai sair da Síria, vai para Israel para obter a cura. Quando ele chega em Israel, o profeta vai dizer: olha, mergulha 7 vezes no rio Jordão. Porém, o rio Jordão tinha as águas barrentas, as águas sujas. Quando ele olha para aquele rio, ele cola o selo da soberba no seu peito e diz assim: da onde eu vim, até o pior rio de lá é melhor do que esse. Porém, os homens que acompanham, os seus servos, olham para ele e dizem assim: Senhor, nós já estamos aqui, o que custa o Senhor mergulhar? Não é nenhuma tarefa dificultosa, é algo fácil. E ali Naamã, ele obedece. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós corremos o risco de viver aquilo que ninguém nunca viveu. Ali, quando ele mergulha as 7 vezes e levanta, as lepras que obtinham no seu corpo, agora a pele é como de uma criança. Pedro, olhando para isso, para a sua situação dificultosa, ele fala: poxa, eu já estou frustrado mesmo, então vou lançar as redes. Quando ele lança as redes, a Bíblia vai dizer que muitos peixes vão vir. Mas espera aí, lembramos que a ferramenta de trabalho de Pedro é a rede. Ele usava a ferramenta certa para pescar, sim ou não? Então por que não dava certo? Muitas das vezes nós temos a ferramenta certa e fazemos as coisas certas. Então, Lucas, por que eu não estou obtendo o resultado? Pedro, ele obtém o resultado porque ele estava agora debaixo de uma palavra. O Senhor diz para ele: lança as redes. O que gera resultado não é a técnica que Pedro usa para pescar peixe, não. O resultado acontece porque ele tinha a ferramenta certa e estava debaixo de uma palavra.
E se o Senhor liberar uma palavra sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite, esse ano de 2019 será um ano totalmente diferente de todos os outros. Às vezes nós temos a ferramenta certa, mas não estamos debaixo de uma palavra. Olhe para a pessoa que está do seu lado e repita isso para ela. Às vezes você tem a ferramenta certa, o que falta é a palavra. Interessante. Vamos para o resultado. Quando nós traçamos metas e nós alcançamos o resultado, nós ficamos o quê? Felizes. Quando a gente trabalha e recebe o nosso salário, a gente fica feliz. Mas você já parou para pensar que quando você trabalha e o resultado vem muito maior, o que você fica? Você fica muito feliz. Muitas das vezes você fica extasiado com aquilo. O interessante é que quando ele puxa os peixes, a Bíblia vai dizer que é tanto peixe que as redes começam a se romper. Ele olha para a beira do mar e ele grita, chamando os amigos dele para ajudar ele a puxar a rede. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor foi tão grande que Pedro não pôde suportar. Ele teve que compartilhar com seus amigos, e não será diferente na minha e na sua vida. Quando o Senhor liberar a palavra e nós tivermos o resultado daquilo que eu e você esperamos, a bênção vai ser tão grande que não caberá nas palmas das nossas mãos. Teremos que dividir com os nossos amigos. Isso é interessante, isso é fé. Mas para tudo isso acontecer, Pedro teve que obedecer. Ele poderia ser soberbo e dizer assim: ei, eu sou pescador, eu vivo disso, eu não vou lá perder tempo. Vamos ler o versículo, pegue a sua Bíblia. Vamos ler o versículo 7 em diante. Diz assim: por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Presta muito atenção no 10 e no 11 agora. Assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Nós vamos deixar o último versículo para o final, veja bem. Aqui, Jesus está elevando o nível de Pedro. Pedro, ele tem um nível de pescador, de peixe. Sendo que quando o Senhor entra na vida dele, o desejo do Senhor é elevar o nível dele, para que ele viva coisas novas, para que ele tenha experiências novas, conheça pessoas novas. O Senhor quer elevar o nível dele. O Senhor vai liberar uma palavra sobre a vida dele, vai dizer assim: ó, a partir de hoje, você não é mais pescador de peixe. A partir de hoje, você é pescador de homens. Olha que interessante. A ferramenta que ele usava de trabalho não serve mais. Quando o Senhor nos tira de um nível e nos leva para um outro nível, nós também precisamos de uma ferramenta nova. O Senhor eleva o nível dele e vai dizer que ele vai pescar homem. Eu te pergunto, tem como pescar homem com rede? Sim ou não? Até tem, né? Se a gente jogar uma rede e alguém puxar, até tem. Mas não tem gente no mar. Então como é que Pedro vai pescar gente? Então ele precisa de uma ferramenta nova. E como é que a gente pesca homens? Como é que a gente alcança homens? Qual é a ferramenta nova que Pedro vai ter agora para obter os resultados que o Senhor acredita nele? A palavra. O Senhor eleva o nível dele. Ele pega um pescador que não sabe nem falar
e libera uma palavra sobre a vida dele. Lucas, eu me encontro assim, frustrado em alguma área da minha vida. O que eu preciso? Você precisa de duas coisas: a ferramenta certa e a palavra de Deus. O interessante é que no último versículo, vamos ler para caminhar para o final, diz assim: então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram Em outra versão diz assim: e eles largaram tudo. Olha que interessante. O Senhor Jesus chega e fala assim: eu vou te fazer pescador de homens. E aqui vai começar a mensagem, tá? Isso é só a introdução, a mensagem toda está no final. O Senhor chama e fala assim: a partir de hoje você é pescador de homens. Sendo que Pedro, ele poderia observar Jesus como um bom negócio, porque ele vivia de peixe, e o Senhor tinha feito ele prosperar. Então ele poderia olhar e dizer assim: fique com nós aqui, vamos usar ele, porque ele pode nos tornar rico, milionário. Sendo que essa não é a visão de Pedro, sendo que essa muitas das vezes é a nossa visão. Quantas pessoas não chegam na igreja frustrados no seu relacionamento? Oram, vem domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira faz propósito, embaixo de propósito, sobe monte, desce monte, ora de madrugada, ora de manhã. O que acontece? O seu relacionamento é restaurado. Aí o que essa pessoa faz? Ela vai embora. Aí o que acontece? O relacionamento dela é frustrado novamente. Aí o que essa pessoa faz? Ela volta na igreja. Aí ela vem domingo de manhã, domingo à noite, ela vem quarta, ela sobe monte, desce monte, ela ora, ela busca, ela faz tudo. Aí o que acontece? O relacionamento dela é restaurado de novo. O que ela faz? Ela vai embora. Sabe por quê? Porque ela enxerga Jesus como um bom negócio. Ela não enxerga Jesus para se relacionar, ela enxerga Ele como um solucionador de problemas. E muitas das vezes nós viemos até a igreja para o Senhor solucionar os nossos problemas. Eu quero te dizer que eu não sou o pai gordo de Pombagira que traz o amor em 3 dias. Muitas das vezes a gente quer um resultado, e quando a gente obtém esse resultado, a gente vai embora. Sendo que o Senhor fala assim: deixem tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente caminhar para o fim. Você está disposto a largar tudo? Tudo. Porque eles viviam daquilo. Eles comiam, a família deles comiam daquilo, sendo que eles largam tudo. Em vez de o Senhor abençoar o negócio deles, o Senhor quebra o negócio deles. O Senhor fala assim: abandona tudo. Sendo que muitos de nós já ouvimos isso do Senhor: larga tudo e me siga. Sendo que a gente falta fé. Licença, quem trouxe isso aqui, tá bom? A gente fala assim: poxa, o Senhor me levou, parece que tem uma rede, né? A gente fala assim: não, mas eu vou levar a rede, vai que no final dá errado, eu já tenho uma rede. Aí o Senhor fala assim: vem. A gente fala assim: eu vou, mas espera aí, eu vou levar isso aqui também comigo, porque vai que dá errado. Não é assim? Não é assim? A gente acaba levando, sendo que o Senhor quer que a gente se apegue do nosso passado. O Senhor quer que você olhe para frente, para o seu futuro, mas você não quer desapegar das coisas velhas. Não quer se desapegar das coisas velhas, porque você faz das coisas velhas o seu sustento. Às vezes você olha para aquele cara que te fez sofrer e você fala assim: eu não vivo sem ele. Aí às vezes você olha para aquela mulher e você fala assim: ai meu Deus, o Senhor está me chamando, mas eu não vivo sem ela. E a gente acaba procrastinando. Tudo que a gente começa nunca termina. Tudo que a gente faz nunca dá certo. Sendo que nós temos um mal, pastor Eberson, que a gente ora e esquece. Muitas das vezes nós oramos assim: Senhor, faz de mim o teu querer. Ao Senhor, de mim o teu querer. Aí a gente ora assim: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Ao Senhor, vou
fazer a vontade na vida dele. Aí o namorado larga. Pastor, acho que Deus não me ama. Por quê? Porque o meu namorado me largou. Você ama Deus? Amo, pastor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se foi embora, é uma bênção para você. Sendo que é muito difícil a gente desapegar das coisas velhas. Pastor, não sou pastor não, tá? Vocês falando com o pastor Everson. Pastor, eu já estou há 5 anos com meu noivo, com a minha noiva. Poxa, ele foi embora, ele me traiu, ele me largou, ele me espancou. Aí o Senhor usa os líderes e fala assim: larga tudo. O Senhor quer te elevar de nível. O Senhor quer te trazer do chão para o alto. Quer que seja você uma nova criatura, que você viva novas experiências, que você conheça pessoas novas, que você seja feliz, que você alcance o ápice que o Senhor tem preparado para você. Essa é a vontade de Deus. Quando você ora assim: Senhor, faça a tua vontade em mim, a vontade dele vai começar a acontecer. Sendo que muitas das vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Aí quem a gente culpa? Aqueles que nos chamou. Porque tem que ter um culpado. Então quando as coisas não dão certo na nossa vida, o que a gente faz? A gente culpa Deus. Poxa, Deus, eu estava com 2 empregos, eu preciso de 2 empregos. Aí apareceu uma oportunidade para trabalhar à noite. Foi o que aconteceu comigo. E aí? Você tem que vir à igreja quarta, domingo à noite. O que a gente faz? A gente precisa, tem filhos, família. O que a gente faz? A gente vai para esse segundo trabalho e trabalha à noite e ganha muito mais? Ou a gente deixa isso de lado e vem servir a Deus? Pensa bem nisso. Porque você aceita o trabalho à noite, deixa de vir à igreja e você se afasta dele. O diabo, ele sempre vai agir na nossa necessidade. Sendo que Deus, ele sempre aparece nas nossas frustrações. É uma guerra. O Senhor está aqui, o diabo está aqui, lutando por mim e por você, dia e noite, noite e dia. O interessante é que Pedro, ele vai largar tudo. Tudo. Ele vai largar o seu trabalho. Não estou mandando ninguém largar o trabalho, amém? Ele larga a sua vida ali com os seus amigos. E ele vai seguir um homem, que ele conheceu há minutos, há horas. Sendo que a Bíblia vai dizer que ele fica maravilhado com aquilo que o Senhor fez na vida dele. Querido, quando Deus fazer uma maravilha nas nossas vidas, nós temos que agir como Pedro, ser grato. Vamos para 2 extremos. Pedro poderia ficar rico com esses peixes, sim ou não? Sim, porque todo mundo ia comprar. Era muito peixe. Ia dar uma alavancada na vida financeira dele. Sendo que vamos para uma outra história. Uma vez, o Senhor Jesus estava caminhando e ele vai encontrar um jovem, um príncipe de uma das tribos. Ele era um homem rico. A Bíblia vai dizer que ele tem uma dúvida. Qual é a dúvida dele? O que ele tem que fazer para herdar o reino dos céus? Ele chega para Jesus e fala: olha, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? O Senhor olha para ele e fala assim: tu conhece a lei? Ele fala assim: conheço. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o pai e a mãe, não matar, não roubar. Senhor, eu conheço tudo isso. Aí o Senhor olha para ele e fala assim: perfeito, cara, glória a Deus, agora me segue. Mas antes de me seguir, vende tudo que tu tem. Em outras palavras, quer me seguir? Larga tudo. Tudo. Sabe o que o Senhor está falando? Não é para a gente largar tudo, trabalho, família, não. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite? Larga tudo que te impede de se relacionar com Ele. Larga tudo. Se o teu namorado, o teu noivo, o teu trabalho, a doença, sei lá, te impede de seguir, de se relacionar com Ele, larga.
larga e venha viver o sobrenatural com Deus. Porque Deus, ele pega um pescador lá no lago de Genezaré, ele era um Zé Ninguém. A Bíblia fala que Pedro era incauto, que Pedro era analfabeto, não sabia nem falar. Sendo que aí o Senhor vai chamar ele para se relacionar, largar tudo. Ei, veja bem uma coisa aqui. Quando a gente é noivo, eu acho isso interessante. Eu tenho lido bastante sobre isso. O noivado, ele é uma preparação para o casamento, amém? O interessante é que no noivado a gente tem a oportunidade de conhecer bem a pessoa que a gente está se relacionando. A gente conhecer. Sendo que geralmente quando a gente casa com essa pessoa, aí quando não dá certo, a gente chega pro pastor, pro nosso líder, a gente fala assim: poxa, pastor, o meu marido não é nada daquilo que eu esperava. Cara, veja bem, o Senhor chama eu e você para ser noiva. Eu e você, nós somos a noiva de Cristo. Nós temos a grande oportunidade de se relacionar, de conhecer. Ninguém conhece ninguém sem se relacionar. Você só vai conhecer teoricamente. Agora, ter intimidade é outra coisa. Quando você escolhe alguém, quando eu escolho alguém e dá errado, o erro é 100% meu. Não é da pessoa, não é de Deus, é meu que escolhi. Sendo que a gente sempre está achando um culpado, a gente sempre está colocando dificuldade nas coisas. Olha que interessante, o Senhor fala assim, em outras palavras: vem se relacionar comigo, vem que eu vou te ensinar de mim. Tem uma coisa que nas multinacionais, eu estava lendo sobre isso, existe uma coisa chamada trainee. Que isso? Estou falando em inglês agora? O trainee é uma pessoa que ele é treinado para uma função. Vamos supor, eu sou contratado para o Banco do Brasil, eu não vou chegar lá como um gerente geral. O gerente, ele vai me treinar, eu vou ser um trainee, ele vai me treinar. O Senhor Jesus, ele vai chamar Pedro para ele ser treinado. O Senhor, ele vai treinar Pedro, ele vai elevar o nível. Olha que interessante. Pedro é alguém que não sabe nem falar, se relaciona com peixe. A primeira vez que Pedro vai abrir a boca para anunciar a palavra de Deus é em Atos capítulo 2. Porque em 3 anos e meio ele passou aprendendo do Senhor. Durante 3 anos e meio ele não fez nada, ele só estava ali fazendo besteira. Uma vez ele dava um acerto, outra vez ele afundava nas águas, uma outra hora ele negava, uma outra hora ele ia lá e falava assim: ó, se tu morrer eu vou contigo. Aí passava meia hora, ele negava de novo. Gente, esse era Pedro, um cara com temperamento terrível, incauto, não sabia falar, nunca tinha falado em público, sendo que o Senhor chama ele, fala assim: eu vou te treinar. Quando passa 3 anos e meio e Pedro abre a boca, a Bíblia diz que os fariseus, os religiosos da época falam assim: como é que esse homem está falando isso? Como é que esse cara está falando isso lá de Nazaré? Sabe por quê? Porque Pedro estava falando outros idiomas através do Espírito Santo. O Senhor tinha capacitado ele. E ali, depois daquele evento, Pedro vai pregar pela primeira vez. A Bíblia vai dizer que quando Pedro prega, 3.000 almas se convertem. Aquele carinha lá da praia, o Zé Ninguém, agora ele era um pastor que pregava para 3.000 pessoas e as 3.000 se convertiam. Pedro, ele se tornou um cara com um nível tão elevado que Deus pegou uma chave e falou assim para ele, falou assim: ei, tá aqui, ó, o que tu ligar na terra será ligado no céu. Em outro momento Deus olha para aquele carinha da praia e fala assim: Pedro, tu és como rocha e sobre ti eu edificarei a igreja.
Sendo que muitas das vezes nós chegamos na igreja assim: poxa, eu sou um Zé Ninguém, ninguém me ama, meu marido me trata mal, minha esposa me trata mal, eu fui traído, eu fui espancado, eu estou sofrendo, eu estou frustrado, como no início da história. Sendo que você está frustrado até esse momento, porque quando Jesus entra na nossa história, as coisas mudam. Lucas, o que eu tenho que fazer para me ser feliz? Duas coisas. Nós precisamos de uma ferramenta nova. E precisamos da palavra de Deus. E nós obteremos o resultado que a gente tanto espera. No nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa vida social, enfim. Nós precisamos largar tudo. Às vezes largar tudo é largar algumas atitudes. Às vezes largar tudo é largar um pecado que te escraviza. Às vezes largar tudo é literalmente largar alguém. Largar tudo é sempre de uma forma diferente para cada pessoa que está aqui. Mas eu tenho certeza que o Senhor está falando aos nossos corações. Querido, eu te convido a se colocar de pé nesse momento. O ministério de louvor já pode subir. Veja bem uma coisa para a gente finalizar. Interessante que na parte B da minha versão diz assim: renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Renunciar é fácil, sim ou não? Não é mesmo. A gente teve uma reunião esses dias e alguém falou na reunião assim: crescer dói. E dói mesmo. Sendo que a gente tem que sair desse estágio e passar para outro. Lucas, eu cansei. Tem coisas que me afligem, que me impedem de prosseguir. Eu olho para minha família e não vejo uma solução. Lucas, você falou de largar tudo, mas o meu problema é o meu marido. Eu casei, o que eu faço? Eu largo? Não. Então o que eu faço? Todo problema, todos os problemas, guarda isso no seu coração, todos os problemas têm uma solução. Para todos os cadeados existe um segredo, para todos. Aí você vai falar assim: Lucas, só não existe solução para a morte, né? Quem te disse? Jesus é a solução para a morte. Existe solução para tudo. Eu estou com esse problema no meu casamento, o que eu preciso fazer? Você precisa de uma ferramenta nova. Você precisa da palavra de Deus. E quando você começar a usar essa ferramenta da maneira que Deus quer que você use, as coisas vão começar a ser transformadas na sua vida. Querido, em nome de Jesus, antes de eu chamar aqui na frente, eu tenho um tempo, eu estou muito atrasado, eu estou sem... Não, tem tempo. Deixa Deus usar vocês. Vocês viram que eu não tenho um relógio? Quem quiser me abençoar com um relógio, eu aceito, amém? Gente, eu vou te convidar a levantar os braços. Por quê, Lucas? Porque antigamente, quando se estava numa guerra e você perdia a guerra, você via o exército inimigo vir diante de você, a sua última expectativa era levantar os braços. Porque você levantando os braços, você estava dizendo assim no meio da guerra: eu não posso, eu me rendo, não dá mais para mim, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida, poupem a minha vida. Quando nós levantamos o braço, nós estamos dizendo assim: eu me entrego, eu não tenho mais força, eu não posso mais lutar. E talvez você chegou aqui assim,
Então você vai levantar os seus braços até o final da oração. Lucas, o meu braço está cansando. Tu não vai parar de levantar o braço. Existe uma passagem: enquanto Moisés orava de braços estendidos, o povo vencia a guerra. Quando os braços dele iam enfraquecendo, o povo começava a perder. Até então que ele não aguentava mais levantar os seus braços, seus amigos vieram, Arão e Ur, cada um segurou de um lado, ergueram os braços dele e o povo venceu. Então nós vamos levantar os nossos braços. Se a tua vida não mudar, se a tua situação não mudar, eu nunca mais prego. É uma questão de fé, querido. É uma questão de acreditar no Deus que a gente serve. Então levanta os seus braços o mais alto que você pode, o mais alto, e nós vamos orar a Deus. Nós vamos buscar a Deus. Fala assim: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu cheguei aqui, meu Deus, frustrado, cansado, angustiado. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso, meu Deus, de um milagre na minha vida. Fala: meu Deus, visita a minha casa. Fala: visita o meu casamento. Visita os meus filhos, os meus pais, os meus entes queridos. Fala: meu Deus, se existe algum espírito se levantando contra a minha vida, fala: caia por terra agora. Fala: caia por terra agora. Se esse espírito, se esse demônio, ele se levantou contra a nossa vida, ele se levantou para cair. Meu Deus, em nome de Jesus, as dificuldades, elas vêm para nos promover. Meu Deus, que a gente venha se promover diante das nossas dificuldades. Fala: meu Pai, assim como o Senhor fez um milagre extraordinário na vida de Pedro, fala: faz na minha vida também. Fala: meu Deus, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero largar tudo. Eu quero largar esse pecado. Eu quero largar esse vício. Fala: meu Deus, essa noite é a noite que o Senhor vai mudar a minha história. Essa noite é a noite, meu Deus, aonde eu vou largar tudo e vou te seguir. Vou viver tuas maravilhas. Vou viver a tua palavra. Fala: meu Deus, eu cansei de ser a mesma pessoa. Eu cansei de ser humilhado. Eu cansei de ser frustrado. Fala: meu Deus, eu quero vencer, porque a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Ó Deus, eu quero te conhecer. Fala para Deus assim: eu quero te conhecer, Jesus. Fala para Ele: Jesus, eu quero te conhecer. Fala: Senhor, eu quero aprender de Ti. Eu quero aprender a Tua palavra. Eu quero aprender do Teu amor, das Tuas estratégias, das Tuas ferramentas. Aleluia. Oh, aleluia. Pode abraçar seu corpo. Abraça seu corpo. Oh, aleluia. Nós vamos adorar a Deus. Olha para mim. Oh, aleluia. Querido, essa noite tem que ser uma noite diferente na nossa vida. É inadmissível a gente vir na igreja e sair da mesma maneira. Nós não servimos a um Deus feito de madeira. Nós não servimos a um Deus que é esculpido pela mão do homem, não. Nós servimos a um Deus forte, que nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. É um Deus forte. O nosso Deus é um Pai. Eu quero te convidar aí nas profundezas do Senhor. Lucas, eu quero conhecer Jesus. Eu quero ir fundo. Esse é o momento de você largar tudo. Esse tudo está no nosso interior. Vamos largar tudo. Porque nós largamos tudo, nós somos totalmente dependentes dEle. Se a gente larga tudo, nós vivemos na dependência dEle. Oh, aleluia. Vamos adorar a Ele. O Senhor está aqui no nosso meio, aleluia. Glórias a Deus.